Não se turbe o coração de vocês. Sermão pregado por Martyn Lloyd-Jones no ano de 1951, Capela de Westminster, em Londres. Não se turbe o coração de vocês. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. João 14:1. Ao considerarmos esta grande passagem juntos, acho que a maioria dos comentaristas concorda que uma maneira melhor de traduzi-la é: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Em outras palavras, provavelmente, é certo dizer que o verbo está no imperativo nos dois casos. Entretanto, é provável que estas palavras sejam familiares para a maioria de nós. De fato, talvez sejam algumas das palavras mais conhecidas e ternas já proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São palavras, portanto, que muitas vezes tendemos a assimilar sem realmente encará-las e o seu verdadeiro significado, e sem analisá-las como deveríamos. Para mim, é uma tragédia o fato de que nos privamos com tanta frequência da verdadeira mensagem de algumas das declarações mais gloriosas nas Escrituras, simplesmente porque as consideramos como literatura. Nós nos contentamos com algum tipo de efeito ou influência geral que elas podem produzir sobre nós, em vez de nos darmos ao trabalho de alcançar o seu significado exato e a sua importância precisa. Isso, penso eu, é verdade em relação a essas palavras. Palavras que nos podem ser bastante conhecidas por causa de funerais. São palavras de conforto e consolo, que frequentemente demais tendemos a considerar como algum tipo de música agradável ou linguagem maravilhosa. Assim, jamais vamos mais longe, às vezes quase sentindo que é um sacrilégio analisar algo tão belo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 1-3 e versículo 27. Ouvimos essas palavras muitas vezes, mas me pergunto o que aconteceria se de repente tivéssemos que nos sentar com uma folha de papel à nossa frente e encarar uma questão tal como: exponham a doutrina contida nessas palavras conhecidas. O que elas dizem exatamente? Pergunto-me, será que essas palavras chegam até nós apenas naquele sentido geral, naquele tipo de consolo geral, que pode ser feito igualmente bem por meio da bela música, de bons pensamentos ou passagens literárias? Ou derivamos delas conforto e consolo porque percebemos a doutrina que elas anunciam? O propósito do nosso Senhor ao proferir essas palavras era instruir os seus discípulos e auxiliá-los, conduzindo-os a um conhecimento e entendimento mais profundo da verdade. Ele se dirigia principalmente à mente deles, e o modo como o fez tem significado e importância. Jesus acabara de dizer a esses homens, que o acompanhavam há quase 3 anos, que ele os deixaria em breve. Ele ainda era jovem, no início da 3ª década da sua vida, e para o espanto e desgosto absoluto deles, anunciou que iria deixá-los. Agora, ele disse, o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. No entanto, ele percebeu de imediato que essa informação havia entristecido os discípulos e os tornara infelizes e desconsolados. O coração deles se perturbara, eles estavam constrangidos e tinham perdido a paz, porque de repente um problema os confrontava. Ora, não é preciso entrar em detalhes em relação ao motivo porque os discípulos sentiram isso de modo tão agudo.
Isso tem certo interesse e importância, mas não precisamos nos dedicar a isso agora. Pode muito bem ter sido porque eles tinham se tornado dependentes demais dele. Os discípulos jamais tinham conhecido alguém semelhante a ele. Eles tinham sido homens comuns, vivendo vidas comuns neste mundo, com seus altos e baixos e problemas. No entanto, de repente, eles o conheceram e foram chamados por ele para segui-lo e lhe acompanhar de forma muito especial. E tinha sido uma experiência maravilhosa e emocionante. A própria personalidade de Jesus era completamente diferente e única. Eles nunca viram ninguém como ele antes. Havia algo na própria pessoa dele. Olhar nos olhos significava reconhecer algo jamais conhecido. Então foi maravilhoso ouvir o seu ensino extraordinário, as suas palavras repletas de graça, o seu conhecimento, o seu entendimento, vê-lo realizar milagres, curar leprosos, fazer os coxos andarem, dar vistas aos cegos e até mesmo ressuscitar mortos. Assim, de forma imperceptível, eles tinham se tornado totalmente dependentes dele. Suponho que a tentação em tal situação fosse que eles não paravam para pensar. Eles simplesmente confiavam nele de modo absoluto. Então, de repente, ele anunciou que ia embora. E de imediato eles ficaram cheios de sensação de alarme e preocupação. Isso significaria que teriam de voltar para onde se encontravam antes? Seria uma reversão ao seu estilo de vida sem esperança? Como podemos viver sem ele? Pensaram. Se ele for embora, estaremos acabados, destruídos. E o nosso Senhor reconheceu que eles estavam pensando em tudo isso. Ou pode ter sido que eles tenham reconhecido nele de modo um tanto vago e pouco definido, mas, com certeza, o Messias aguardado. Eles tinham os seus conceitos judaicos a respeito de como seria o Messias e o reino que ele iria estabelecer, e era principalmente político. Estavam perturbados por ele não ter se declarado rei. Alguns tentaram forçá-lo a fazer isso. Tinham decidido esperar por ele, sentindo que, em algum ponto, não muito distante, ele se declararia. Ele se proclamaria rei, lançaria um grande ataque contra os romanos e assim os livraria da tirania romana e estabeleceria um reino maravilhoso. Contudo, aqui estava ele anunciando que iria embora. Não tinha feito nada para estabelecer o reino. Por isso, estavam infelizes e sentiam que tinham sido enganados e um pouco desiludidos. Ele não era o que pensavam. Bem, sem dúvida, eles tinham muitos pensamentos desse gênero, mas o importante é que o Senhor Jesus depreendeu tudo isso neles. Percebeu que haviam se tornado preocupados e infelizes e que, acima de tudo, o problema deles estava no coração. Seus corações estavam perturbados e, assim, de modo bastante característico, ele lidou com as suas apreensões e lhes deu essa palavra gloriosa de consolo. A outra observação preliminar que devo fazer neste ponto é vital lembrarmos o momento na sua vida em que o nosso Senhor fez isso. Era a véspera da cruz. Ele sabia o que vinha. Já estivera no Monte da Transfiguração e ali Moisés e Elias conversaram com ele a respeito da sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Ele conhecia as implicações da cruz, sabia que ia se tornar pecado a favor da humanidade. Ele sabia que quando Deus lançasse sobre ele os pecados de todos nós, significaria um momento terrível de separação da face de Deus. Ele sabia disso tudo. E como ele disse mais tarde, no jardim do Getsêmani, sua alma estava profundamente triste. Não obstante, ele fez uma pausa para consolar os seus seguidores infelizes. Ele estava mais preocupado com a infelicidade deles do que com o seu problema imediato. E assim, temos essa visão maravilhosa de que, na própria véspera da cruz, nosso Senhor se dispôs a confortar e consolar outras pessoas. Carregando no seu próprio corpo os pecados do mundo, ele sentiu compaixão, amor, simpatia e entendimento suficientes
para dar atenção ao homem miserável que estava sendo crucificado com ele. Quão típico e característico dele. Lembrem-se de que ele fez a mesma coisa na cruz, mesmo depois de eles terem cravado as suas mãos e os seus pés em pregos cruéis. Ali morrendo na cruz, ele encontrou tempo para falar com o ladrão que morria ao seu lado. Carregando no seu próprio corpo os pecados do mundo, ele sentiu compaixão, amor, simpatia e entendimentos suficientes para dar atenção ao homem miserável que estava sendo crucificado com ele. Ora, destaco tudo isso logo no começo, pois independentemente do que venhamos a aprender ou não, ao considerarmos esta passagem, percebamos que aquele sobre quem estamos falando, aquele de quem estamos tratando, é assim. Esse é Jesus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo a quem anunciamos. Ele é o cerne da mensagem e do Evangelho do Novo Testamento. É aquele que, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, encontra-se pronto, desejoso e capaz de vir ao nosso encontro, exatamente onde estamos. Ele até se dá ao trabalho de depreender as nossas mentes e os nossos pensamentos, a fim de responder às nossas perguntas antes mesmo de as formularmos, e ele nos consola antes mesmo de expressarmos a nossa necessidade e infelicidade. Então, assim como ele proferiu essas palavras aos discípulos, ele o faz, é claro, de uma vez por todas para todos os outros que em qualquer tempo, ou em qualquer época, ou em qualquer lugar se encontram na mesma condição com o coração perturbado. Aqui, nestes 3 capítulos, capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, nosso Senhor dá este conforto e consolo cabais a todos os que se sentem sobrecarregados e aturdidos pelos problemas da vida e da existência. Suponho que, em vários aspectos, se possa dizer com verdade que a maior necessidade dos homens e mulheres neste mundo é a necessidade do que se denomina um coração tranquilo, um coração calmo em relação a si mesmo. A maior necessidade de homens e mulheres neste mundo é a necessidade do que se denomina um coração tranquilo. Em última análise, isso não seria o que todos nós procuramos? Se preferirem, podem chamá-lo de paz. Significa exatamente o mesmo: paz mental e paz no coração, tranquilidade. Todos nós estamos inquietos, todos nós estamos agitados. Há infelicidade em nós e ela é produzida por muitas causas diferentes. Algo que faz com que todos os nossos corações se inquietem e agitem. Algo que rouba a paz de todo o mundo é a ideia da morte. Trata-se de um fato terrível e inescapável. Nas palavras da mulher de Tecoa, por que temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não se podem juntar? Segundo Samuel 14:14. Esse é um pensamento muito perturbador, muito inquietante. O autor da Epístola aos Hebreus afirma que, até nos tornarmos cristãos, todos nós estamos escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2:15. Durante toda a vida, Shakespeare, que conhecia o coração humano, dá estas palavras a Hamlet: o pavor de algo após a morte, a terra não descoberta, de cuja fronteira nenhum viajante retorna. A consciência, ele acrescenta, faz de todos nós covardes. Sim, fazemos isto ou aquilo, mas pensar na terra não descoberta abala tudo. Essa é a preocupação e a causa do coração sem sossego e inquieto. Então, há os problemas incidentais à existência no mundo, a vida e as doenças quase inevitáveis que surgem mais cedo ou mais tarde, enfermidade, acidente, decepção, perda financeira, problemas nos negócios, a doença séria de um filho ou alguém querido, a morte de uma pessoa próxima de nós. Essas são as coisas que surgem e testam todos nós, e não podemos evitá-las. Todos nós queremos fazer
os nossos planos para a vida e o viver. Todavia, quando pensamos ter idealizado planos perfeitos, algo ocorre de repente e todo o nosso mundo começa a sacudir e tremer. Certas aflições simplesmente não podem ser evitadas. Acontecem as tragédias da vida. E tudo isto além dos problemas particulares do século atual. Todas as eras da humanidade foram sujeitas às coisas que já mencionei, mas além dessas coisas, existe um mundo incerto em que vivemos com toda a possibilidade de guerras e muitas outras ameaças. O problema supremo é tentar enfrentar essas coisas e alcançar um coração tranquilo. Creio que qualquer análise da literatura moderna e da conduta da grande maioria das pessoas indicará claramente que homens e mulheres estão tentando conseguir paz de uma forma ou de outra. A reivindicação do Evangelho não é só que ele pode nos dar um coração tranquilo, mas também que nada mais pode fazê-lo. Precisamos determinar o que de fato pode ser capaz de nos dar esse coração tranquilo. É preciso começarmos sendo realistas e dizendo que não é só o evangelho cristão que nos oferece liberdade do coração perturbado. Há muitas maneiras em que somos exortados a tentar encontrar essa paz. Assim, preciso começar pelo aspecto negativo. Devo lidar com o aspecto falso antes de poder me aproximar da verdade, pois homens e mulheres que se apegam a soluções falsas e não encontram satisfação precisam vir e ouvir o Evangelho. A reivindicação do Evangelho não é só que ele pode nos dar um coração tranquilo, mas também que nada mais pode fazê-lo. É claro que as pessoas hoje em dia não gostam desse tipo de reivindicação. Dizem que é intolerante. Vivemos dias em que as pessoas dizem: queremos uma conferência mundial com todas as religiões, para que todos nós possamos nos reunir e escolher o melhor em cada uma delas. Entretanto, não se pode fazer isso com o Evangelho de Jesus Cristo. É exclusivo. E a reivindicação é que Cristo, e somente Cristo, pode verdadeiramente nos dar paz. Ora, permitam-me justificar essa afirmação ao lembrá-los de algumas outras maneiras em que se sugere que encontremos essa paz. Uma delas é que devemos nos recusar a pensar. É preciso colocá-la em primeiro lugar por ser a mais comum. As pessoas dizem mais e mais que se você for tolo o suficiente para pensar neste mundo, então não é de se admirar que você seja infeliz e que, em certo sentido, merece ser. Dizem que o problema de homens e mulheres é que insistem em pensar. Se ao menos tivessem o bom senso de parar de fazer isso e ser como os animais e voltar à natureza e ao estilo de vida animal, tudo ficaria bem. Essa era a filosofia de Lawrence, que disse que o homem desenvolveu demais a parte superior do cérebro, mas que se ele apenas retornasse ao tipo de vida inferior, ele seria muito mais feliz. Muitas pessoas também dizem isso, só não o fazem de maneira tão filosófica. Se você quer ser feliz, dizem, basta se afastar dos seus problemas. Assim você preenche a agenda da sua vida o máximo que puder, com encontros com outras pessoas, diversões e muitas outras coisas. Em outras palavras, escapismo. Disse que outra maneira de conseguir um coração tranquilo é adotar a filosofia chamada otimismo. E é surpreendente que muitas pessoas ainda a sigam. Ela assume vários modelos e formas. Alguns ainda se apegam com tenacidade à crença num tipo de evolução inevitável para uma vida melhor. Dizem que toda a humanidade está evoluindo gradualmente a um nível mais elevado e a uma condição mais perfeita em que os nossos problemas e as nossas inquietações serão deixados para trás. E ainda acreditam em tudo isso, apesar de tudo o que ocorreu nos últimos 100 anos.
Outros não o expressam exatamente assim, mas o seu otimismo consiste em dizer: está tudo bem, há contratempos temporários, mas tudo vai melhorar. Isso aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Tais pessoas tinham certeza, até o último minuto, de que Hitler agiria com sabedoria. Isso é crer no otimismo a fim de ser otimista. As pessoas se orgulham disso, continuam olhando pelo lado bom das coisas e creem que é o seu dever sempre sorrir, venha o que vier. Muitos estão tentando alcançar o coração tranquilo dessa maneira. Em seguida, subindo um pouco a escala, chegamos à próxima falsa esperança, que é o que eu denominaria a filosofia do fatalismo. Acredito que ela esteja se tornando mais comum. Na sua forma mais simples, ela diz: o que tiver de ser, será. E todo pensamento, toda preocupação e todo cálculo no mundo não o afetará. O problema das pessoas é a sua persistência em pensar, mas se simplesmente percebessem que fazer isso significa aumentar o problema, sem dúvida deixariam de pensar e de se tornarem felizes. É por encararem as suas preocupações e as anteciparem que ficam tão perturbadas. No entanto, tudo parece ter sido fixado com rigidez por um princípio fatalista. Portanto, não pensem, apenas esperem até as coisas acontecerem e vocês sentirão um tipo de paz temporária e uma amenização dos seus problemas. Muitos se acalmam e acham que podem obter paz verdadeira dessa forma. A seguir, há o que eu chamaria o método psicológico. Isso é um pouco diferente porque tenta pôr em prática um tipo de tratamento positivo e ativo em relação a nós e às nossas mentes. Trata-se apenas de um artifício para nos treinar e manipular os nossos próprios pensamentos e corações. Em certo sentido, ele não se interessa pelos nossos problemas e sim pela nossa reação a eles. O psicólogo se preocupa em nos oferecer paz mental. Esse é o seu objetivo. Todos os diferentes tipos de tratamento psicológicos nos dizem a mesma coisa. Por que se preocupar? Eles tentam nos mostrar de várias formas a tolice de se preocupar. Dizem-nos para tentarmos pensar em coisas belas e agradáveis. Dizem que precisamos deliberadamente subjugar os nossos pensamentos e projetá-los em outras coisas, e assim por diante. Portanto, quando as pessoas se tornam agitadas, correm ao psicólogo. Então, ainda subindo a escala, o próximo item é a adoção de uma atitude de resignação ou estoicismo, ou como preferem chamá-lo hoje, a atitude científica ou a calma psicológica. Muitas pessoas falam sobre essa atitude. Dizem que precisamos cuidar dos nossos sentimentos. O problema é que todos nós tendemos a ser controlados pelos nossos sentimentos, e se os nossos sentimentos tomarem o controle, então nos tornamos agitados e infelizes. Assim, a solução para isso, dizem, é a adoção desse ensino particular. Devemos recuar e ter uma calma psicológica. Precisamos nos tornar cientistas. Não há nada novo nisso. Os estoicos o faziam muito tempo atrás. Essa era a essência da sua filosofia, que você deve restringir os sentimentos e as emoções com cuidado, senão eles serão prejudiciais. Portanto, você deve se dominar e controlar as suas emoções e deve dizer a si mesmo: preciso ser objetivo, devo ser científico, não devo me deixar levar por essas coisas. E isso me conduz à última filosofia fornecida pelas seitas e por outros grupos religiosos como a ciência cristã, que deliberadamente se opõem a oferecer às pessoas a libertação dos problemas e da preocupação, um tipo de calma perfeita a despeito de tudo. Outras seitas tentam fazer o mesmo. Faço referência às seitas de outras religiões, pois ocorre hoje o aumento considerável do número de tais religiões, provenientes principalmente do Oriente,
que oferecem esse tipo de fuga dos problemas e a maneira de se obter um coração tranquilo. Há um interesse renovado no budismo, hinduísmo e grupos afins. É muito interessante reparar que são alguns dos homens que costumavam se chamar intelectuais que estão virando para o budismo e a essas religiões orientais e várias formas de misticismos. Eles tentaram enfrentar os seus problemas e falharam. Por isso, chegaram à conclusão de que a sua única salvação se encontra no misticismo, dirigindo-se ao centro do universo, deixando-se levar pelo Espírito que está por trás de tudo. Muitos estão à procura desse coração tranquilo e da libertação de suas dificuldades dessa forma. Sempre lamento tanto esses jovens brilhantes. De fato, a verdade a respeito deles é que sentem tanto temor da vida que não ousam pensar a respeito dela. Entretanto, é óbvio que não podemos lidar com todas estas coisas agora, mas quero dizer que podem ser feitos comentários de caráter geral sobre tudo isso. Parece-me, em primeiro lugar, que eles, todos eles, são, em última análise, pessimistas e desprovidos de esperança. Recusar-se a pensar é ser profundamente pessimista. É por isso que eu sempre lamento tanto esses jovens brilhantes, as pessoas que vivem para o prazer e dizem: quão felizes nós somos, ao contrário de vocês, cristãos miseráveis. De fato, a verdade a respeito deles é que sentem tanto temor da vida que não ousam pensar a respeito dela. Esse é o pessimismo mais profundo que conheço. É exatamente o mesmo com o otimismo patético que se recusa a encarar os fatos que nos confrontam hoje. Não há evidência de que o homem, como ser humano, está progredindo e evoluindo. O mesmo se dá com o fatalismo, também de todo desprovido de esperança. Ele afirma: qual é a utilidade de qualquer coisa? As coisas simplesmente acontecerão, portanto não faça nada a respeito delas e nem pense a seu respeito. Ocorre o mesmo com a resignação. A resignação diz: as coisas serão assim mesmo, então de algum modo terei de suportá-las. Isso, mais uma vez, é desesperança. A psicologia, como eu já disse, não encara o problema, ela engana a si mesma. É algo sem sentido. E o mesmo se aplica às seitas e a essas várias outras religiões. Talvez você precise ser reencarnado muitas vezes. Elas nos dizem, mas a sua esperança é que eventualmente você se fundirá com o universo. Isso também é pessimismo profundo. Assim, todos esses conceitos, no seu sentido melhor e mais alto, servem apenas para nos ajudar a chegar ao fim. Eles nos ajudam apenas a adiar os nossos problemas. Eles não os solucionam, e nenhum deles pode nos dar verdadeira alegria ou satisfação. Todos esses conceitos servem apenas para nos ajudar a adiar os nossos problemas. Eles não os solucionam, e nenhum deles pode nos dar verdadeira alegria. Contudo, suponho que a crítica maior a respeito deles seja que, em certo sentido, todos deixam o problema com o indivíduo. Como isso é verdade em relação às religiões orientais? Vocês descobrirão que tudo fica a nosso encargo. Cada um de nós terá que passar por provações terríveis. Teremos de disciplinar o nosso corpo, a nossa mente e cada parte de nós mesmos. Eles nos pedem para nos entregarmos de uma forma ou de outra, e assim eles nos deixam com o problema. Para mim, é muito significativo que as pessoas que estão se voltando para o budismo são, como eu já disse, os supostos intelectuais. É preciso ser intelectual antes de aceitar tais coisas, pois tudo ficará por conta da pessoa, e é preciso muito tempo de reflexão para empregar esses métodos de obter a paz. Essas religiões não têm nada a oferecer às pessoas comuns. Não têm nada a oferecer àqueles que estão tão ocupados com o trabalho, a família, o lar e várias outras coisas que não podem ler
esses conceitos filosóficos maravilhosos. As pessoas comuns não dispõem de tempo para passar por esses longos processos de disciplina e oração. As religiões orientais nada têm a oferecer a tais pessoas. O problema que vejo na psicologia é que ela é simplesmente uma tentativa de acalmar os nervos em vez de oferecer um coração tranquilo. Quero ser justo com a psicologia. Até certo ponto, ela pode nos acalmar os nervos, mas não é disso que precisamos. Precisamos de um coração tranquilo. Graças a Deus por algo que até certo ponto seja capaz de nos acalmar os nervos, mas vocês querem estar tranquilos na superfície ou querem estar tranquilos nos lugares mais profundos e vitais do seu ser? É neste ponto que o Evangelho reivindica que ele, e apenas ele, pode atender à nossa necessidade mais profunda e lhe satisfazer. E aqui, em João 14, somos informados de modo exato como ele o faz. Neste momento, estou apenas apresentando o tema. Nós passaremos a considerá-lo detalhadamente mais adiante, mas permitam que eu lhes apresente um esboço. Aqui está algo confiável, algo de alguém que nos deu a verdade desde o raiar da história. Eis algo que funcionou nestes discípulos específicos aos quais ele falava. Aqui estavam homens que, depois de terem ouvido o Evangelho e o provado em suas vidas, foram capazes de enfrentar todo o poder e toda a tirania do Império Romano, com todas as suas perseguições cruéis, que foram mais que vencedores, triunfando e se regozijando. Leiam a grande história dos apóstolos, mártires e primeiros confessores. Funcionou e continua a funcionar. Também precisamos fazer outras declarações gerais. O que me parece ser tão completamente diferente a respeito do Evangelho, logo no início, é que ele sempre encara os fatos, é sempre realista, jamais esconde nada. Leiam estes capítulos do Evangelho de João e vocês descobrirão que o Senhor levou esses homens a encararem o pior, enquanto que todos os outros ensinos e filosofias tentam esconder de nós o pior. Meu coração realmente não encontrará tranquilidade até que o pior seja revelado a mim e eu o encare. Então poderei superá-lo. Não creio no ensino que apenas me ilude. Para mim, não serve nenhuma filosofia que me diga que não existe tal coisa como a matéria e por causa disso não pode haver dor e, portanto, eu não sinto dor. Quando sei que a dor existe, sei que isso pode funcionar em sentido psicológico. Isso pode me convencer durante algum tempo. Creio na mentira e me sinto aliviado. No entanto, não quero apenas sentir alívio da minha dor. Quero que a doença seja enfrentada e combatida. O Evangelho me atrai por causa da sua veracidade, pois não diz apenas, bem, vamos nos esquecer das nossas dificuldades e pensar em algo belo. Ele afirma, neste mundo vocês terão aflições. Declara que, num mundo como este, dominado por Satanás, haverá guerras e rumores de guerras. É a psicologia e não o Evangelho que apenas tenta nos fazer esquecer dos nossos problemas por enquanto. O Evangelho de Jesus Cristo, portanto, sempre irritará algumas pessoas. Pessoas que acham que o local de culto é apenas um lugar onde se ouve coisas lindas e, portanto, enquanto você estiver sentado ali, você se esquece dos seus problemas e dos problemas do mundo. Essas pessoas, sem dúvida, ficarão irritadas. Nosso Senhor levou esses homens a encararem o pior, enquanto que todos os outros ensinos e filosofias tentam esconder de nós o pior. O Evangelho nos confronta com fatos. Ele se baseia completamente numa pessoa, está fundamentado em fatos definidos que ocorreram ao longo da história. Ele vem e me diz, não se turbe o coração de vocês. Todavia ele surge à luz do Getsemane e do julgamento de Jesus, da sua morte cruel na cruz, do seu corpo ferido, do sepultamento, da desesperança e do desespero absolutos. Então, e só então, ele passa a me falar a respeito da ressurreição, da glória da ascensão e do envio do Espírito Santo,
E isso me coloca numa posição totalmente diferente. Ele me conduziu por entre os fatos, ao longo do túnel das trevas em direção à aurora que ilumina a outra extremidade. Além disso, o Evangelho me atrai porque me dá uma explicação e satisfaz a minha mente. O Evangelho me apresentou esta filosofia da história. Não só me dá os fatos, mas os explica. Coloca-os num conjunto coerente. Há na Bíblia uma grande visão da vida. Trataremos disso mais adiante. Não é de muita ajuda quando alguém me diz, por exemplo, está tudo bem, não pense nisso. Você morrerá e voltará em outra forma. Passará por uma série de encarnações e, por fim, se perderá no vasto universo. Não creio que o problema todo seja o meu corpo físico. Sei que a dificuldade toda se encontra no meu espírito. Assim, preciso de algo que satisfaça a minha mente. Quero enfrentar a vida. Quero uma explicação de por que ela é como é. E tenho a explicação aqui e apenas aqui, neste Evangelho. Não creio que o problema todo seja o meu corpo físico. Sei que a dificuldade toda se encontra no meu espírito. E o aspecto que mais me atrai é o fato de o Evangelho não deixar todas essas dificuldades sobre mim. Ele liga todas as coisas ao poder de Deus. Não se perturbe o coração de vocês. Por quê? Creiam em Deus, creiam também em mim, diz Cristo. Em outras palavras, confiem em mim. Já mencionei as pessoas que passam muitas horas cansativas cuidando de todos os detalhes do dia a dia repleto de atividades. Elas são incapazes de seguir a via mística. O que posso lhes oferecer? Se eu não tenho um evangelho que possa lhes oferecer um coração tranquilo, não tenho um evangelho digno de nome. No entanto, graças a Deus, tenho um evangelho para elas. Tenho um evangelho que lhes declara que aquele que andou por este mundo e triunfou sobre ele, até mesmo sobre a morte e a sepultura, afirmou: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. De modo que a fraqueza indizível delas vem à força e o poder do Filho de Deus, que derrotou a morte e a sepultura, e contra ele nada nem ninguém é capaz de resistir. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Sim, creiam em Deus. O Deus do Antigo Testamento, o Deus das promessas, o Deus das alianças, o Deus de quem se diz: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Este é o mesmo Deus que anunciou à humanidade desde o princípio que o seu desejo era abençoá-la, dar-lhe paz e alegria e tê-la como filho. Confiem nele, sim, mas tantas vezes essa é a dificuldade, não é mesmo? Está tudo aqui em João 14. Filipe, um dos discípulos, disse ao nosso Senhor efetivamente: se ao menos conhecêssemos o Pai, isso nos bastaria. Mas a dificuldade é saber que o Deus no céu é o nosso Pai. E a resposta do nosso Senhor é: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Versículos 8 e 9. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ele diz: pois sem crer em mim, vocês jamais conhecerão o Pai de verdade. Tomé também tinha um problema. Em essência, ele disse: não conhecemos esse caminho de que está falando. E a grande resposta do nosso Senhor para ele foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E falando a respeito da oração, e quantas vezes temos dificuldade com isso, ele disse em resumo: está tudo bem, partirei para estar com o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, porém, dizemos: somos tão fracos, como podemos prosseguir num mundo como este? Ele diz: não os deixarei órfãos. E acrescenta que ele nos dará outro conselheiro. Essa é a bendita doutrina do dom do Espírito Santo que vem e faz habitação em nós, revela e explica verdades e nos dá energia, força e capacitação. O Espírito Santo faz habitação em nós, revela
e explica verdades e nos dá energia, força e capacitação. Tudo está aqui no Evangelho de João. Contudo, permitam-me fazer um resumo para que vocês se sintam encorajados. Houve um homem neste mundo chamado Jesus de Nazaré, e é ele que lhes diz: não perturbe o coração de vocês, creiam em mim. Que significa: venham a mim, contem-me as suas dificuldades, falem-me a respeito da sua dificuldade em relação a Deus, a dificuldade em relação à oração, a dificuldade a respeito da sua vontade fraca e do seu fracasso. Não me importa o que os deixe inquietos e constrangidos. Pode ser a possibilidade de guerra, pode ser uma doença, pode ser problemas nos negócios, pode ser a sua própria fraqueza moral no âmbito da vontade. Seja o que for, o que quer que os aflija e os torne infelizes, vão até ele a respeito disso. Ele é quem os amou a ponto de morrer por vocês. Ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Não há necessidade de vocês estarem infelizes e inquietos. Creiam em Deus. Creiam no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra para libertá-los dessa condição e que removeu toda barreira entre vocês e Deus e é capaz de lhes dar descanso e paz aqui e agora.